Você já ouviu falar sobre memória RAM? E aí pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano novamente. E vamos dar aqui prosseguimento aos estudos aqui das peças dos computadores que a gente estava fazendo na semana passada, né galera? Então, na semana passada nós vimos, ou melhor, até no vídeo passado, se você assistiu na semana passada, mas no último vídeo nós falamos aí um pouco sobre processadores, então nós fizemos um estudo bem bacana sobre ele. E hoje nós vamos descobrir aí que nós não temos somente uma memória só no computador, não, tá? Nós temos aí um conjunto de memórias que ao qual, quando eles se unem, aí nós temos o funcionamento do computador. Então hoje nós vamos falar aí da memória principal. No vídeo passado nós falamos da memória cache, que é a memória direcionada para armazenamento de processamento. Essa memória fica inclusive dentro do processador porque é de uso exclusivo dele. Hoje nós vamos falar sobre a memória RAM, que todo mundo já ouviu falar, né? A memória principal até então, ela não é a única. E a memória RAM, a sigla RAM, ela vem de Random Access Memory, que na verdade é uma memória de acesso randômico. E esse randômico que eu quero dizer é um acesso temporário. O que quer dizer isso? A memória RAM de qualquer computador ou qualquer notebook, ele depende muito de energia para poder funcionar. Então ela precisa estar conectada o tempo inteiro a uma fonte de energia. Quando o computador é reiniciado ou desligado, ou simplesmente essa fonte de energia ela é cessada, os dados que se encontram nessa memória RAM eles são automaticamente apagados. Por quê? Porque a capacidade da memória RAM é uma capacidade muito limitada. Então você já ouviu falar de computadores com 2 GB de memória, 4 GB de memória, 8 GB de memória. Então, esse espaço é um espaço delimitado que nós temos na memória para poder aí guardar os dados do usuário, os dados de navegação. O que é colocado nessa memória? Por exemplo, todo o processo feito para você poder abrir um jogo, todo o processo feito para você poder abrir um navegador, todo o processo feito para você poder abrir qualquer programa de edição, pode ser de vídeo, foto, texto, ou seja, para o uso do computador. Então, se você executou um programa e mesmo sem desligar o computador, você fecha esse programa e executa ele novamente, os dados desse processamento para a execução deste programa fica armazenado temporariamente nessa memória RAM. Para quê? Para que o processador não tenha o esforço de ter que fazer o processamento novamente dessa função, se é que uma vez ele já fez, então acaba otimizando o uso do seu equipamento, beleza? Eu vou apresentar então aqui, ó, essa aqui é uma memória RAM para notebook, tá vendo? Ela é pequenininha, tá vendo? Ó? E esse aqui é um pente de memória RAM para computador, perfeito? Tanto faz se é notebook ou PC, cada memória vai estar dentro aí de uma família, uma geração de desenvolvimento. Então eu vou pegar com vocês aí a última família, a última geração. Uma delas, inclusive, é bem antiga, mas eu vou pegar a partir dela para a gente conseguir entender como que funciona a dinâmica do funcionamento da memória RAM. Então eu vou falar para vocês da família DDR. Então os computadores hoje em dia, eles vêm equipados com memória RAM DDR. Os fabricantes que nós temos aí disputando, né, a maior fatia do mercado são dois até então, que é a Kingston e a Corsair. A Corsair, inclusive, ela investe de uma maneira muito bruta para desenvolvimento de memória RAM para PC Gamer e computadores para uso normal, né, uso corriqueiro, a gente vai ver muito da Kingston. Né? Essa memória DDR que nós vamos falar, nós vamos estudar basicamente a frequência dela, não o armazenamento. Muita gente fica preocupado na questão aí do armazenamento dessa memória RAM, se vai ser 2 GB, 4 GB, 8, 16 e por aí vai. Mas esquece uma coisa muito importante que é a frequência. A frequência nada mais é do que a velocidade de uso dessa memória. Como assim? São duas velocidades. A frequência ela vai determinar a velocidade que os dados vão ser gravados nessa memória e a frequência também vai determinar qual vai ser o tempo de resposta dessa memória para o processador e para o sistema operacional.
Então, quanto maior a frequência, mais rápida essa memória é. Então, não adianta a gente pegar uma memória com um tamanho muito grande de armazenamento se ele trabalha uma velocidade muito baixa, como se fosse uma carreta carregada subindo uma serra. Ela vai levar muita coisa, mas vai subir muito devagar. Então, vamos lá. Vamos falar então primeiramente da DDR1, a memória DDR. A DDR ela vai trabalhar com duas frequências nos computadores de uso corriqueiro, uso normal. A DDR1 ela vai trabalhar na frequência de 333 MHz e 400 MHz. Esse tipo de memória, inclusive, ela já não é mais fabricada e praticamente a gente não encontra, né, dessa memória aí em uso no mercado, né? Então ela está totalmente saturada. A capacidade de armazenamento dela geralmente é 512 MB até 1 GB, então ela é muito pobrezinha. Depois disso nós temos a evolução para a DDR2. A frequência que você vai encontrar mais na DDR2 é a frequência de 533 MHz e 667 MHz. Então ela já tem aí um salto, né, praticamente dobrou em relação à DDR1. A DDR2 também já saiu de linha, ela não é fabricada, mas ainda a gente encontra computadores com DDR2 ainda em atividade. O problema é, se essa memória queimar, a gente não vai encontrar peça de reposição. A DDR3, no caso, é a família da memória que está sendo mais utilizada até então no mercado. A gente vai encontrar muito computador com DDR3. A frequência da DDR3 ela trabalha com duas frequências, né? Em relação ao mercado, a gente vai ter mais facilidade de encontrar, que é 1066 MHz e também temos a DDR3 de 1333 MHz. As memórias DDR4 é a que nós temos de mais avançado até então no mercado. Então, um computador com memória DDR4 ele apresenta aí a memória mais avançada e com a frequência mais alta até então. A DDR4 ela vai ter a frequência de 2133 MHz e ela pode chegar a incríveis 2400 MHz. Porém, nós temos aí algumas memórias especiais dentro de cada família. Essas memórias até então, como que vai funcionar? Ela vai trabalhar numa frequência mais otimizada. Essa frequência funciona da seguinte forma. Nós vamos encontrar no mercado memórias DDR2 que trabalham numa frequência bem mais alta, que é a frequência de 800 MHz. O problema é a incompatibilidade dessa memória com o chipset da Intel, né, que é a ponte norte e a ponte sul, que nós chegamos a ver em vídeos anteriores. As memórias DDR3 elas já trabalham aí numa frequência de 1600 MHz. E as memórias DDR4 elas conseguem chegar ao pico de 3200 MHz. Mas são memórias para placas-mães muito específicas, não são aí memórias que nós conseguimos utilizar em qualquer tipo de placa-mãe. Então, se você for utilizar esse tipo de memória de altíssima frequência, vai ter que ter uma placa-mãe direcionada para esse tipo de memória até então. E a capacidade individual de armazenamento por pente, então voltando a falar, isso aqui é um pente de memória RAM, tá? A capacidade de armazenamento individual dele funciona da seguinte maneira. Geralmente, as memórias DDR1, a DDR, né, a primeira, ela tinha aí a capacidade máxima de armazenamento individual de até 1 GB. A DDR2, né, já temos aí a capacidade de por pente de armazenamento individual de 2 GB. Então significa, se você pegar, vamos de novo aqui, ó, 2 pentes desse aqui, DDR2, cada um com 2 GB, no total o sistema vai acusar para você que você tem 4 GB de memória RAM. A DDR3 ela vai ter aqui a capacidade, né, de até 8 GB por pente. Só que a capacidade de 8 GB da DDR3 ela fica ligada àquela memória com a alta frequência de funcionamento, né, que é aquela frequência diferenciada. A DDR4, mesmo nas frequências populares, nós conseguimos encontrar pentes individuais de 8 GB, então não é necessário você comprar memória especial, não. Então significa, se você tiver 2 encaixes na placa-mãe aí de memória, e você compra uma DDR4, você colocando aí 8 GB em cada pente, você vai ter incríveis 16 GB de memória RAM. Então já estamos chegando mais ou menos aí a uma ideia de como montar, por exemplo, um computador top de linha.
Então, geralmente, nós temos aí para as placas-mães, os fabricantes, né, direcionados aí a líderes dentro do segmento de placa-mãe, a ASUS. Nós temos, por exemplo, aí a Intel, o Core i9, que é um excelente fabricante e um processador de última geração. Então, se você pegar, por exemplo, uma placa-mãe ASUS, um Core i9, e consiga colocar dois pentes de 8 GB DDR4, você está montando um supercomputador. Inclusive, você está colocando ele no patamar dentro aí das configurações de PC Gamer de última geração. Obviamente, você vai gostar muito de mexer nesse computador, mas o preço que você vai ter que investir nesse equipamento com certeza também vai ser um alto preço. Outra coisa que você vai ter que ficar muito atento antes de você ficar empolgado em montar esse computador é ficar de olho também na paridade da frequência. O que quer dizer isso? Vamos supor aí que você vai comprar dois pentes DDR3, que são a família mais popular até então. Nós vimos que dentro da DDR3 nós vamos ter aqui duas frequências mais utilizadas no mercado, que é a frequência de 1066 e a frequência de 1333. Se você pegar um pente de memória, por exemplo, esse aqui, DDR4 de 1066 MHz e um outro de 1333, você não vai ter uma soma de capacidade de armazenamento, muito pelo contrário. O pente com a maior frequência vai anular o funcionamento do pente de menor frequência. Então, no final das contas, se você pegar 2 GB de uma frequência e 2 GB de outra frequência, você não terá 4 GB de resultado. E sim, você utilizará, os 2 GB do pente da frequência maior. Então você tem que ficar de olho, não só a questão do armazenamento, né? Muita gente fica muito vidrado nisso, mas a frequência também determina se esse tipo de memória vai funcionar no seu computador. Beleza? Então eu vou ficando por aqui, vou dar essa pausa para você não ficar doidão e nós vamos seguir para o exercício. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato comigo no PV ou então, né, já me manda aí o exercício respondido para a gente poder aí continuar fazendo esses estudos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Valeu, tchau, tchau.